gente. Olha, hoje pela manhã eu comecei falando de um momento muito difícil que eu passei na minha vida, quando eu tinha por volta de 14, 15 anos de idade. Dentro da minha casa, haviam brigas constantes. Muito desentendimento entre meu pai e minha mãe. Meu pai bebia muito. Meu pai usava drogas. E isso gerava muito desentendimento dentro da minha casa. E quando eu estava, não lembro bem, foi na virada de 14 para 15 anos, alguma coisa assim, houve uma briga muito séria entre meu pai e minha mãe. E depois dessa briga muito séria, meu pai decidiu sair de casa, então eles se separaram. Foi um momento de um vazio, um misto de sentimentos aqui dentro que eu não, de verdade, eu não sei explicar o que eu senti naquele período difícil. Eu sei que ficou marcado dentro de mim. Uma coisa eu sei, havia um clamor no meu coração por alguma coisa que Deus pudesse fazer, mesmo que a nossa família não era cristã, nós não tínhamos conhecimento de Deus como nós temos hoje. E lá no fundo do meu coração havia aquele clamor: será que Deus vai fazer alguma coisa em prol da minha casa? Havia um clamor dentro de mim com uma dúvida: será que Deus pode fazer um milagre na minha vida, com tudo isso que eu estou passando, e automaticamente na vida da minha mãe, na vida do meu pai, na nossa casa? Foi um momento muito difícil. Talvez hoje você esteja com um questionamento dentro do seu coração a respeito de um momento difícil que você está passando na sua casa hoje também. E pode ser que lá no fundo do seu coração você esteja fazendo a mesma pergunta que eu fiz quando tinha 14 anos. Será que Deus pode fazer um milagre dentro da minha casa? Será que Deus pode fazer um milagre na minha família? É em cima dessa história que eu quero trazer a mensagem de hoje, que é a resposta para essa pergunta. A resposta para a pergunta: como eu viver um milagre dentro da minha casa? Quantos querem ouvir Deus falar essa noite? Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo de número 22. Marcos, capítulo 5, versículo de número 22. O texto diz assim: eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: a minha filha, ela está moribunda. Rogo-te que venhas e impõe as tuas mãos para que ela sare e viva. Foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Parar um pouquinho aqui. A partir do versículo de número 25, a multidão começa a apertar a Jesus,
E ali no meio dessa multidão está aquela mulher do fluxo de sangue, que há anos ela tinha essa enfermidade, ela gastando tudo que podia e tudo que não podia e procurando ajuda em tudo quanto é lugar, ela não conseguia experimentar a cura. Essa mulher, no meio da multidão, ela toca nas vestes de Jesus e Jesus sente que dele sai virtude e essa mulher fica curada. Mas lembra que Jesus estava indo em direção à casa de quem, gente? De Jairo. E ele teve que parar no meio do caminho para a cura dessa mulher. Vamos ver depois que a mulher é curada, como que continua a história de Jairo. Como que continua a história do milagre acontecendo na casa de Jairo. Olha o que diz o versículo 35 em diante. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a qual disseram: a tua filha está morta, para que enfada mais o mestre? Então Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, creia somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, ela apenas dorme. E riam dele. Porém, eles, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou aonde a menina estava deitada. Tomou a menina pela sua mão e disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e ela andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Aleluia. Coloque a mão no coração e feche os olhos para nós orarmos mais uma vez. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, essa é a sua palavra, e nós como igreja honramos o Senhor e a sua palavra. Pedimos no nome de Jesus que o Senhor fale conosco. Pedimos no nome de Jesus que o Senhor use a minha vida e faça com que eu seja um canal, simplesmente um canal, um instrumento em tuas mãos a transmitir a sua palavra, e que o teu nome, Senhor Jesus, somente o seu nome seja glorificado. Como igreja que nós oramos, se você concorda, diga amém. Pode aproveitar e dizer glória a Deus. Jesus fez muitos milagres em sua trajetória aqui na terra. A maioria dos milagres que Jesus fez foi restaurando a vida das pessoas e abençoando famílias. Você vê como é que Deus é bom. Só um parênteses, eu vim ouvindo no rádio, hoje parece que é o Dia Internacional da Família. Que Deus abençoe as nossas famílias. Então Jesus, ele começa o seu ministério aqui na terra fazendo um milagre em um casamento. O seu primeiro milagre acontece dentro de um casamento, onde ele restaura a alegria do casamento que havia ido embora quando o vinho acaba. Jesus realiza milagre na casa de muitas pessoas, na casa da sogra de Pedro, na casa de Zaqueu, na casa de Jairo. Em vários lugares Jesus está preocupado em restaurar as famílias.
E nesse caso, aqui, da família de Jairo, foi um caso onde a situação estava praticamente que perdida. Foi um caso onde as pessoas, elas já haviam determinado, não tem mais jeito. Pode não ter mais jeito para as pessoas, mas Jesus está com a mão estendida sobre a sua casa e Ele é interessado em fazer um milagre dentro da sua casa. Você pode dizer um aleluia sobre isso? Então um milagre acontece ali na vida da filha de Jairo. Um milagre acontece dentro da casa de Jairo. E se nós queremos viver um milagre dentro da nossa casa, nós precisamos aprender na Bíblia o que fizeram os homens que experimentaram também um milagre em casa. Eu quero junto com você aprender com Jairo. Ele viveu, está aqui, nós lemos. Ele viveu um milagre de restauração da sua filha. Ele viveu um milagre de restauração dentro da sua casa. E o que esse homem fez? Vamos aprender o que Jairo fez para viver um milagre em casa. A primeira coisa que eu aprendo com Jairo é que Jairo estava decidido a não desistir de lutar pela sua filha. Jairo estava decidido a lutar. Você sabe quando que as coisas acabam? As coisas acabam quando você desiste. A batalha só acaba se você desistir. Se você continuar com a esperança de que você vai ver as coisas de Deus acontecendo, a batalha não acabou. Você continua nela, e você continua nela ao lado de um que nunca perdeu uma batalha, nunca. Eu aprendo com Jairo que nós não podemos desistir das coisas importantes, como por exemplo a nossa família. O diabo quer de todas as formas que você desista do seu casamento. O diabo quer que você desista de lutar pelos seus filhos. O diabo quer que os filhos desistam de lutar pela restauração da vida de seus pais. Mas o que nós aprendemos com Jairo é que Jairo não desistiu de lutar. Eu penso que na cabeça do Jairo, ele estava sendo alimentado com o seguinte pensamento: eu não vou entregar de bandeja para o inimigo aquilo que Deus me deu como presente. A mesma coisa nós precisamos pensar, nós não podemos entregar para o inimigo de bandeja aquilo que um dia Deus nos deu como presente. Segundo ensinamento que nós temos com a vida de Jairo. Jairo experimentou um milagre dentro da sua casa, porque ele não foi travado pelo orgulho. O orgulho impede muitas famílias de experimentarem um milagre. O orgulho, ele impede muitas pessoas de viverem um milagre que Deus quer trazer. Pense comigo. Jairo, ele era uma autoridade naquela época, principal da sinagoga. Alguém reconhecido, alguém de nome, e ele vai até Jesus, pedir para que Jesus
estivesse indo à sua casa curar a sua filha, o primeiro pedido de Jairo já foi um pedido de muita humilhação. Jairo, como uma autoridade, como alguém reconhecido e de nome, ele vai até Jesus e ele roga, e ele implora a Jesus para que Jesus vá até a sua casa curar a sua filha. E no meio do caminho, Jesus para dar atenção para a multidão. E o Jairo está olhando. Se o Jairo é vencido pelo orgulho, ele ia dizer: nem me dá atenção direito. Poxa vida, eu já vim aqui, me abaixei, aqui me reduzi, eu já vim aqui e me implorei, e ainda fica demorando a me ajudar. Jairo, ele não foi vencido pelo orgulho, mas ele conseguiu atrair a graça de Deus através da sua humildade. Muitas coisas que ainda não aconteceram como milagre na nossa casa, pode ser Deus querendo tratar algo aqui dentro de nós. E nós só vamos conseguir receber esse tratamento que Deus quer fazer em nós se nós tivermos humildade para receber esse tratamento. Um milagre para Deus fazer não é difícil, gente. Não existe nada difícil para Deus. Existem coisas que envolvem nossa vida, que envolvem nossa família, que Deus é o principal interessado em fazer. Ele é o principal interessado em realizar. Só que muito mais interessado em realizar um milagre do lado de fora, ele está interessado em realizar um milagre do lado de dentro. E o milagre do lado de fora muitas vezes não acontece porque nós não estamos permitindo Deus fazer o milagre do lado de dentro. E esse milagre do lado de dentro, ele só acontece se nós abrirmos mão do orgulho e decidirmos ceder à humildade. Um coração cheio de orgulho nunca vai permitir uma pessoa mudar. Então a pessoa que tem o coração cheio de orgulho, ela não muda, e porque ela não muda, ela não vive o milagre que Deus está querendo fazer. Provérbios 15, verso 33, diz que a humildade, ela precede a honra. Isso significa que eu vou ser honrado se antes, quando diz precede, é antes. Antes de receber a honra, eu preciso aplicar a humildade. Também diz que a altivez de espírito precede a queda. Toda vez que nós deixarmos o orgulho vencer, ali na frente nos aguarda uma queda. Então, o ensinamento que nós absorvemos com a vida de Jairo: nada de orgulho e tudo de humildade. O terceiro ensinamento é que Jairo, ele utilizou o poder do clamor. Ele colocou em prática o poder do clamor. Se nós observarmos aqui, o texto diz que ele rogava muito. O versículo 23 diz que Jairo rogava muito. Não era apenas uma oração, era um clamor, gente. Era um clamor, e uma pergunta que eu quero fazer é: o seu casamento está acabando, o diabo está tentando afetar e atingir sua família, as coisas estão indo cada vez de mal a pior, e a pergunta é: você está utilizando o poder do clamor? É muito mais do que aquela oração nossa de devocional. A oração
oração da manhã, quando acordamos, a oração do momento de dormir, é uma oração desesperadora, clamando pelo milagre, irmãos. É um clamor, não é apenas a oração, é um clamor. Posso falar, existem momentos em que as lutas, elas são tão violentas, que nós precisamos de um tempo de clamor, de uma busca mais profunda. É o clamor de Jairo. Tiago capítulo 5, versículo 16, diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Se uma oração já pode muito, imagina uma oração com um clamor, uma oração como clamor. Foi essa a oração de Jairo. Eu aprendo com Jairo que para nós experimentarmos um milagre dentro da nossa casa, nós vamos precisar de nos manter firmes na fé. E eu quero que você seja um profeta, cutucando a pessoa que está do seu lado e fala: permanece firme na fé. O que é permanecer firme? Quando Jesus está indo com Jairo para atender o seu clamor, foi logo no início, gente. Logo no início, imagina, você hoje faz um clamor, você hoje coloca a sua vida diante de Deus em clamor, se entrega tudo, foi o que Jairo fez. E aí logo depois do clamor de Jairo, a multidão começa a apertar, Jesus começa a sumir no meio da multidão, a mulher do fluxo de sangue aparece. E aquela fé inicial de Jairo, do clamor, ela precisa permanecer firme, mesmo quando as coisas parecem não estar mudando nada. É permanecer firme porque as pessoas começam a tomar Jesus à sua volta, e Jairo começa a ver que o milagre estava, ao invés de se aproximando, distanciando. A multidão começa a apertar Jesus, mas mesmo assim Jairo não desiste. Jairo permanece com a mesma fé do início. Escute, irmão e irmã, é importante você voltar àquela fé do início, porque algumas coisas no meio do caminho podem ter acontecido e você esfriou aquela fé do início. Volte àquela fé do início, aonde você clamou a Deus. A fé parece que vai embora em alguns momentos, porque as pessoas não conseguem lidar com as multidões que aparecem no meio do caminho. Então, quando não conseguem lidar com as multidões, falar: eu vou desistir. Agora pense comigo que se Jairo ele desiste, quando ele chegasse em casa, como que ele encontraria sua filha de 12 anos de idade? Então eu quero que você pense, se você desistir, como é que vai estar a sua família daqui a alguns anos? Se você desistir, como é que vai estar os seus filhos daqui a alguns anos? Mesmo que tenha uma multidão, precisamos permanecer firme. A multidão, às vezes, de pensamentos negativos, pensamentos que tomam a sua mente dizendo: não vai dar em nada, você vai desperdiçar seu tempo, você vai perder tempo. Então esses pensamentos são multidões que pressionam as pessoas a desistirem.
multidões de pessoas que o diabo coloca na sua volta, coloca no seu caminho. E essas multidões, elas tentam abafar a voz de Deus ao seu ouvido. Essas multidões, elas tentam cegar os seus olhos espirituais, que estavam bem vivos no início. E você se perde no meio da multidão de pessoas, os seus olhos começam a ficar turvos e você não enxerga o milagre que Deus te prometeu. Ele está a caminho para fazer, Ele está em direção ao milagre. Não permita o diabo te cegar no meio da multidão, não permita. A multidão de sentimentos confusos que brotam em função de pensamentos confusos. Pensamentos e sentimentos confusos por erros que você cometeu. Vem uma multidão de espírito que acusa você nos seus pensamentos e diz: como pode Deus fazer milagre na sua vida? Porque você errou nisso, você falhou nisso, você fez isso, você fez aquilo outro, você falou dessa maneira. Então como você quer pedir para Deus algum milagre? Então nós precisamos vencer essas multidões e reconhecer que todo milagre que nós recebemos não é porque nós fazemos coisas certas, mas é porque Deus é cheio de graça, de favor e de misericórdia. E mesmo que nós não merecemos o milagre, Ele é especialista em manifestar sobre os seus filhos graça, favor e graça. Ah, meu irmão, eu não mereço nada do que eu tenho, mas eu sou um milagre, porque Deus derramou sobre a minha vida a sua graça. Ele derramou sobre a sua vida a graça dEle. Não merecemos nada, mas nós temos a graça dEle sobre nós. Então como você vai parar de buscar e de pedir a Deus por causa da multidão de pensamentos de acusação que vem sobre você? Você vai permitir essa multidão travar o milagre que Deus está preparando para a sua vida? Não, vença essa multidão. Vença. Porque Jairo venceu. Jairo, ele não desistiu de lutar pelo seu milagre por causa da demora. Sabe, é impressionante como as pessoas querem os milagres rápido demais. Existem milagres que Deus faz, do dia para a noite. Muda a história do dia para a noite. Existem outros milagres que é um processo, porque Deus quer trabalhar algo dentro de nós. Existem batalhas que são batalhas curtas. E existem batalhas que são batalhas longas. Não importa se a batalha é curta ou se a batalha é longa, o que importa é a minha decisão de continuar até o final da batalha, porque eu tenho um Deus que nunca perdeu uma batalha. Não importa se ela é curta ou se ela é longa, eu sei de que no final da batalha eu irei balançar a bandeira da vitória. Aleluia! Aleluia! Então não desista por causa da demora. Ai, meu Deus do céu, pastor, mas está demorando. Deus está demorando. Diga para o seu vizinho: Deus não está demorando, Ele está caprichando. Diga aleluia.
Porque você imagina comigo, olha como é que Deus está caprichando. Jairo, no meio do caminho, a multidão atrapalha. Algumas pessoas foram seguindo Jairo e viram como é que a menina estava. Jesus chega na casa, ora pela menina, a menina volta à vida. E diz o final do versículo ali que todo mundo fica atônito. Era um monte de incrédulo falastrão. E quando Jesus faz o milagre no tempo dele, na hora dele, todos os incrédulos falastrão ficaram todos eles atormentados. Uau, o que é isso? Deus está caprichando para exaltar e honrar você durante um período que você foi envergonhado e humilhado. As pessoas, elas ficaram acusando você da sua fé, mas Deus está caprichando para Ele fazer todo mundo à sua volta ficar atônito com o milagre que Ele vai realizar, com o milagre que Ele irá fazer. Aleluia! O segredo é o quê? Não parar por causa da demora. E o último ensinamento com Jairo para a gente quase terminar. Eu aprendo com Jairo que ele não deu ouvidos aos incrédulos. Olha o que diz o versículo de número 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a qual disseram para Jairo: Jairo, a tua filha está morta, para que enfadas o mestre? Jesus então, ouvindo essas palavras, disse para o principal da sinagoga: não escuta eles não, escuta eu, não temas, creia somente. Jairo, para viver o milagre, ele precisou de parar e avaliar qual voz ele iria escutar. De um lado tinham as vozes contrárias, e as vozes diziam: pare, não incomode mais o mestre, deixa para lá. E a outra voz é Jesus falando: não temas, creia somente. Qual é a voz que você vai decidir ouvir? Precisamos decidir ouvir a voz de Deus. Romanos 8,31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? 1 de João capítulo 4, versículo 4 diz: maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Isaías capítulo 43, versículo 13 diz: antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, pois operando eu, quem impedirás? Essa é a palavra de Deus e eu fico com ela. Essa é a voz de Deus e nós devemos ficar com ela, irmão, aleluia. Para nós absorvermos a palavra de Deus e ficar com ela, nós precisamos de ser diretos para algumas pessoas e falar: chega, não quero mais relacionamento. Porque algumas pessoas, elas podem estar atrapalhando o milagre que Deus tem para realizar na sua vida. E eu vou te mostrar isso aqui na prática, porque esse ensinamento não foi nem um ensinamento com Jairo, foi um ensinamento com o próprio Jesus. E Jesus quis deixar esse ensinamento para Jairo e também para nós. Olha o que acontece. Jesus, quando entra ali na casa de Jairo, diz o versículo de número 37, acompanhem comigo. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser, quem era que estava com ele? Pedro,
Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Está acompanhando aqui? Todo mundo chorava, coitada, a menina isso, a menina aquilo. Olha, esse pessoal que chorava e pranteava, você achava que eles amavam a menina? Sim ou não? Amavam. Escuta, pega aí que eu vou te ensinar. Você acredita que os amigos de Jairo que estavam na casa da menina, parente, amigo, amavam a menina? Amava. Estavam chorando, pranteando, gente. Eles amavam. Só que eles amavam a menina, mas eles não tinham experiência com o Deus que havia criado aquela menina. Então olha o que acontece. E entrando disse, por que vocês estão alvoroçados chorando? A menina não está morta, mas ela... Quem não conhece Deus, está olhando para as situações da sua vida e vendo aquilo tudo como morto. Mas aqueles que conhecem a Deus, eles estão olhando e estão falando, está apenas dormindo. É um tempo, porque logo, logo vai acordar. Logo, logo vai acordar, você está entendendo? Logo, logo vai acordar, está dormindo só. Vamos voltar para o texto. Versículo 40, então, olha que coisa estranha aqui, gente, olha que coisa louca. Aqueles que estavam chorando e pranteando porque a menina estava morta, na hora que Jesus fala, não se preocupe, ela está dormindo, o que eles fazem? Eles amavam a menina, eles estavam preocupados com ela. Mas por que eles iram? Porque eles não acreditavam no Deus que havia criado aquela menina. Então quando Jesus fala, essa menina vai levantar, mesmo aqueles que amam, eles riem porque eles não acreditam em Deus. O que eu quero dizer para você? Você pode ter amigos e parentes que eles querem o teu bem e que eles te amam. Mas esses que querem o seu bem e que te amam e não conhecem o Deus que te criou e que te chamou e que te escolheu, a hora que você falar de um milagre, eles não vão entender e eles podem atrapalhar o seu milagre. Porque você vai estar cheio de fé e eles vão rir de você. Você vai estar cheio de esperança e eles irão rir da sua esperança. Então o que é que nós temos que fazer, pastor? Vamos ler. Quando riram, Jesus fez eles o quê? Sair. Tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, entrou lá onde a menina estava deitada. Jesus falou para eles, saem, porque vocês aqui vão atrapalhar o meu milagre. Escute, para você viver o milagre que Deus quer fazer na sua vida e na sua família, você vai precisar de dizer para algumas pessoas que estão tendo acesso ao seu coração e à sua mente, você vai precisar de dizer, sai. Porque se você não disser sai, eles vão atrapalhar você de viver o milagre. Versículo 41, tomando a mão da menina, disse, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. Então logo a menina levantou e ela andava, pois já tinha 12 anos, e todo mundo se assombrou com grande espanto. Aquilo que parece que está morto, eu quero dizer para você, vai levantar. Aquilo que parece que acabou, vai restaurar.
aquilo que parece que já era é apenas o início de uma grande e poderosa obra que Deus está fazendo. Você entende? É isso que é o milagre que Deus irá fazer dentro da sua casa. É isso que é o milagre que Deus irá fazer na sua vida. Você entende isso? Para terminar, verdade para a minha vida e para a sua vida, Salmo de número 1. Não podemos esquecer nunca esse salmo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois este será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, as folhas não cairão, e tudo que ele fizer prosperará. E tudo que fizer prosperará. E tudo que fizer prosperará. Aleluia! Por favor, fique de pé. Pastor, eu estou precisando de um milagre dentro da minha casa. Eu sou uma pessoa que Deus trouxe aqui essa noite e estou precisando de um milagre na minha casa, tá? Vem aqui na frente agora e nós vamos clamar a Deus juntos. Nós vamos clamar a Deus. Nós vamos clamar a Deus pela sua família. Eu nem sabia, hoje é o Dia Internacional da Família. Nós vamos clamar pela sua família, nós vamos clamar pela sua casa, nós vamos clamar pelo seu casamento, nós vamos clamar pela vida dos teus filhos, nós vamos clamar pela restauração dos teus sonhos, nós vamos clamar a Deus. Racharaias choubiaraias choukiarabanai. Randas chobia rabanas chorabianai arabas cheik arabanas. Oh Deus, novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas
É o poder do clamor. É o poder do clamor que irá trazer vida para a sua casa. É o poder do clamor que irá trazer a restauração de Deus sobre o seu casamento e a sua família. É o poder do clamor, mãe, que irá trazer a restauração sobre os seus filhos. É o poder do clamor, pai, que irá trazer a restauração dos teus filhos. É o poder do clamor, igreja. Xarabadaraba, xarabadarab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 a, xarabarabarabarabarabarabara, xarabarabarabarabarabaraba, xarabandarabarabaraba, xarabarabarabarabarabaraba. Que haja restauração dentro dessa casa, Pai. Que haja restauração nesse casamento, Pai. Em nome de Jesus, nós damos uma ordem para que esse espírito de confusão, de briga e desentendimento saia de dentro dessa casa, e que haja ali a restauração e a paz de Deus sobre o relacionamento familiar, sobre esse casamento haja a restauração de Deus. Que haja restauração de Deus sobre as emoções dessa mulher que tem andado noites e noites atribulada. Que haja restauração sobre as suas emoções e sobre o seu sono. Que venha sobre a sua vida uma paz do alto e proporcione para você uma boa noite de sono, em o nome de Jesus. Que haja restauração sobre as emoções desse homem que tem andado angustiado, que tem andado amargurado. Que haja restauração nas emoções desse homem. Que haja restauração sobre a vida dos jovens e dos adolescentes. Que haja restauração sobre a vida das nossas crianças. Em o nome de Jesus,
nós selamos as nossas crianças, consagramos elas ao Senhor, selamos nossos adolescentes e consagramos ao Senhor, selamos os nossos jovens e consagramos eles ao Senhor. O maligno não tem autorização para tocar, porque a nossa família é consagrada ao Senhor, é consagrada ao Senhor.